Olá, bom dia. Eu gostaria de estar falando com vocês hoje. O assunto será as fases da dependência química. A dependência química ela compreende 4 fases. Nós temos a fase primária, que é considerada a fase inicial, aonde o dependente químico e o alcoolista de fato não enfrentam ainda problemas. O foco não é o uso de drogas, o foco não é drogar-se. Na maioria dos casos, a fase primária ela é vista como a fase recreacional, de experienciação, né? E o doente de álcool e drogas, até então, por desconhecer a doença, ele acaba fazendo uso em épocas sazonais. Natal, Réveillon, Carnaval, uma data comemorativa, festiva, um evento, enfim, o foco não é o uso. Nesse momento, ainda não se apresentam perdas. A grande maioria dos pacientes relatam conseguir levar adiante faculdade, relacionamento, a convivência familiar continua, de certo modo, harmonizada e saudável. Então, assim, meio que esporadicamente, eles passam a fazer uso. Nas confraternizações de final de semana, um churrasco, onde a família se reúne, começa a tomar uma cerveja, em um outro momento uma caipirinha, porém ainda não há, de fato, perdas e muito menos grandes perdas. Já na segunda fase, que nós consideramos como intermediária ou fase mediana, o dependente químico ele passa a priorizar o uso, aumentar o consumo da droga, aumentando a quantidade de doses. Se eventualmente ele tiver um evento, uma confraternização ou até uma data específica sazonal, ele já começa a supervalorizar o uso de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Nesse momento, nesta fase, já passa a se tornar prioridade manter-se sob o efeito da droga. Então, comumente, acaba se comprando uma maior quantidade, já se antecipando com relação ao fato da droga acabar durante essa situação, esse evento, e o dependente químico ficar sem a substância. Pulamos para a terceira fase. A fase mais crítica, ela é considerada como crucial ou até mesmo crônica, quando a doença já está instalada. As mentiras, as manipulações, ao contrário da fase intermediária, a quantidade da droga diminui. O dependente químico ele já apresenta estar adoecido fisicamente, fisiologicamente e também psiquicamente. Um exemplo muito claro disso é o alcoolista que sempre bebeu destilados, especialmente pinga ou conhaque, e nessa fase ele toma 1, 2 doses e estas já são suficientes para trazer grandes perdas. As quedas, os graves acidentes. Geralmente nessa fase destarta-se aí uma cirrose hepática, uma pancreatite, que é um severo comprometimento do órgão pâncreas. Enfim, nesta fase, o dependente químico e alcoólico já se mostra tão adoecido em todos os aspectos que a dosagem passa a ser menor e ainda assim já trazendo transtornos delirantes, alucinações audiovisuais, persecutoriedade,
A famosa mania de perseguição, estão me filmando, estão me vigiando, está tudo sendo monitorado, as pessoas estão malcomunadas, se organizando para me fazer algum tipo de mal, né? Estão comentando sobre mim. Característico dos sintomas persecutórios. Neste momento, grande parte dos dependentes químicos já começam com uma conduta extremamente inadequada e desviada, cometendo crimes, partindo para a prostituição, para a droga, pela droga e sob o efeito de droga. A quarta e última fase, consideramos praticamente inexistente e não tratável, porque neste momento o dependente químico e o alcoolista, por conta de um período longo de abuso de químicos, ele acaba adquirindo uma loucura permanente ou, infelizmente, a morte prematura. Estas são as 4 fases que compreendem a dependência química e alcoólica. Um bom domingo para vocês, muita luz, muita paz e muita energia.